Fala, meu querido, fala, minha querida. Seja muito bem-vindo a essa análise do tão aguardado edital do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, para os cargos de perito criminal, médico legista e técnico em perícias. Finalmente saiu o edital, agora todo mundo dando graças a Deus aí, porque o edital estava previsto, pessoal, lá para junho, né? E aí, realmente, foi uma boa ali, porque deu mais alguns meses para todo mundo estudar, todo mundo já tinha ali as informações das matérias que viriam, que seriam cobradas nessa prova. Essas previsões se confirmou e hoje a gente vai fazer uma análise completa aí desse edital, beleza? Meu nome é Bruno Pinheiro, sou perito criminal, atuo desde 2016 nesse cargo e vamos comigo para a gente entender os principais pontos dessa prova. Vamos lá, então. Mudando aqui a tela, compartilhando com vocês a apresentação e vamos seguir, pessoal. Primeiro, informações básicas ali. Banca confirmada desde maio, junho. A Fundatec, já tinha assinado o contrato, manteve isso aí. Para os cargos, então, confirmados também, perito criminal, médico legista e técnico em perícias. A gente só tinha dúvida ali das graduações que iam ser aceitas para perito, dos cursos técnicos que iam ser solicitados ali para o cargo de técnico em perícias, e agora a gente tem todas essas informações, tá bom? Etapas, para todos os cargos, com exceção ali da análise do título. Então, prova teórica e prova discursiva, objetiva e discursiva no mesmo dia, eu vou falar lá na frente. Avaliação psicológica, avaliação, análise de vida pregressa e análise de títulos para os cargos de perito criminal e médico legista, beleza? Os requisitos, aqueles requisitos clássicos ali que compõem as leis estaduais. Então, brasileiro nato, gozar de direitos políticos e estar em dia com as obrigações militares ali, no caso de homens, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental, escolaridade mínima exigida, carteira de habilitação, aprovação, na análise psicológica e idoneidade moral, que vai ser verificada na avaliação da vida pregressa, beleza? Os cargos, pessoal, vamos lá, olha o salário aí na tela, tá? Perito criminal, R$17 mil inicial, isso aí aumenta com o tempo. Médico legista, R$17 mil inicial. E o técnico em perícia, 5.300, 5.400 aí arredondando, porque sempre tem uns penduricários ali que aumentam esse salário logo de cara, beleza? Isso, pessoal, para 40 horas semanais, tá? Então, todos os cargos saíram realmente lá no edital, 40 horas semanais, e aí vamos entender o número de vagas, as graduações aceitas de cada um deles. Tá bom? Começando então pelo cargo de perito criminal aí, a gente teve a divisão em 17 áreas, várias graduações aceitas, até mais do que no edital anterior, lá de 2017, e algumas graduações ainda ficando de fora. Aí o pessoal de física já vê no Instagram revoltado ali que eles não vão aceitar física, que é um dos cursos top aí, muito bem aceitos para perito criminal. Mas aí começa então ali contabilidade, economia, computação, engenharias, engenharia civil, mecânica, elétrica e química, junto com química também, a graduação de química, biomedicina, farmácia e biologia, que estão vindo bastante juntos ali nesses editais, medicina veterinária, odontologia, fonoaudiologia, geologia e psicologia, cada área com a sua especificação do número de vagas. Então isso vai ser realmente exigido lá na frente, o diploma de graduação nessas áreas aí que foram exigidas, tá bom? Para médico legista, basicamente duas áreas, tá? O médico geral ali, com 50 vagas, e específico para médico psiquiatra, com 4 vagas, tá bom? Então, exige o diploma de medicina nos dois, e para o psiquiatra ainda essa especialização em psiquiatria, beleza? Técnico em perícias. Eu botei lá no final, pessoal, tá lá o curso de ensino médio e curso técnico em. Então, cada técnico desse vai exigir um curso técnico na área específica. Curso técnico em química, em biotecnologia, em eletrônica, rede de computadores e assim por diante, tá? Contabilidade, veterinária, radiologia, informática e assim por diante. Então, lembrando que você não precisa ter essa graduação, uma pergunta frequente que eu recebo lá no Instagram. Não precisa ter essa graduação para fazer a prova. Isso vai ser exigido no dia da sua posse. Então, a gente vai falar da validade do concurso, 2 anos, prorrogável por mais 2.
você tem até o dia da nomeação ali da sua posse, mais alguns dias depois, para conseguir esse diploma. Se você está no meio da graduação ali e tem tempo para estudar, continua, beleza? Seguindo aí sobre as provas em si, tá? Prova objetiva e discursiva, a gente tem basicamente as seguintes informações, tá? Caráter classificatório e eliminatório. As duas provas elas vão ser realizadas no mesmo dia, né, com duração ali de 5 horas. Então, isso já tem que estar dentro do seu treino, do seu estudo ali. Você conseguir fazer as questões, passar isso para o cartão, fazer a prova discursiva e passar ela limpo ali, né? Colocar tudo dentro do cartão de resposta, beleza? As provas, a princípio, né, vão ser realizadas somente em Porto Alegre, mas eles abriram possibilidade para outros municípios em caso de não dar, né, Porto Alegre não comportar todos os candidatos. Caneta, isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a prova define apenas caneta preta ali, mas nesse caso, caneta azul ou preta, né, de material transparente, a famosa Bic preta ou Bic azul ali, eu particularmente prefiro azul para escrever melhor na redação, mas a seu critério, tá bom? Prova objetiva, múltipla escolha, 5 alternativas, A, B, C, D, E, sendo que uma está certa, apesar de na prova a gente achar que tem 3 ou 4 certas, né? E a prova discursiva, um texto só de 15 a 30 linhas, sendo do caráter dissertativo argumentativo. Muita gente achava que poderia vir aquele dissertativo expositivo, né? Aquele caráter mais técnico para explicar muitas vezes ali um procedimento técnico da perícia mesmo, mas não. Texto dissertativo argumentativo facilita um pouco a escrita ali, mas mesmo assim tem que treinar, a gente vai falar da redação mais para frente, tá bom? Especificamente para cada cargo, né? Como é que estão divididas aí as disciplinas que vão ser cobradas. Língua portuguesa, legislação aplicada, inglês, raciocínio lógico, informática, tá padrão aí para todos os cargos, beleza? Né, dividido aí o número de questões, 10, 5, 5, 5, 5, cada uma valendo 1 ponto, tá? E aí vou falar depois da pontuação mínima. E aí, para perito criminal, a gente já tinha essa informação. Criminalística veio rasgando. A gente vai precisar focar na criminalística aí, porque é o que vale mais na sua prova, vai ser o que vai diferenciar realmente a classificação, beleza, pessoal? Quem acertar mais criminalística provavelmente vai avançar aí bem para as próximas etapas, beleza? E aí junto 10 questões de medicina legal, também com peso aí 1,5 na prova de perito. Para a prova de médico legista, o conhecimento geral mesmo, e aí eles inverteram, né? O que vai vir rasgando aí vai ser a medicina legal, faz mais do que sentido, né? E a criminalística com menos questões ali, 10 questões, também as duas com peso 1,25. E para a prova de técnico em perícia, a gente tem aquelas matérias mais básicas ali. Então, conhecimentos gerais igual, e no bloco de específicas mantém a criminalística com 10 questões, e aí vem aquele clássico, química, física, biologia, né, lá do ensino médio, e aí se você mandava bem lá no ensino médio em química, física ninguém manda bem, né, mas se você mandava bem ali nessas 3, você consegue relembrar mais fácil, você tem mais facilidade de aprender e estudar isso aí, então mete bronca e continua estudando, porque a chance de dar bom é grande, beleza? Da prova discursiva, pessoal. A gente sempre fala muito da prova discursiva. Tem gente que negligencia, tem gente que estuda demais e não faz nem o ponto mínimo, a pontuação mínima ali na prova objetiva. Então tem que saber equilibrar isso aí, tá? O primeiro ponto, né? Vale ali pontuação máxima de 20 pontos e pontuação mínima de 12. Então tirou menos que 12, tá eliminado de cara. Voltando um pouco aqui para os blocos, tá? Aquela pontuação mínima que eu tinha falado. Você pode zerar uma matéria inteira, às vezes ele zera raciocínio lógico. Pode, mas não pode tirar menos que 15 pontos no bloco geral, menos que 25 pontos no bloco específico. Então isso é importante também. E o mesmo se aplica para a redação. Mínimo de 12 pontos. Quem tirou menos está eliminado de cara, não vai ter nem classificação final lá no concurso, mas a gente sempre almeja esses 20 pontos. E aí esse equilíbrio é fundamental que eu estava falando, tá? Estudar bastante para a prova objetiva, para ter uma boa nota, porque vale ali 80 pontos, mas não negligenciar a prova discursiva. É importante treinar, pelo menos uma redação ali por semana, é a orientação, tá bom? A correção que você vai fazer ali, né, que vão fazer da sua prova, que você vai treinar, tá descrita no edital.
Botei bem grande aí, ó, o item 8.16.9, o espelho com os critérios de correção encontra-se no anexo 9, tá? Leia esse espelho de correção, entenda, quando você for praticar, pense nesses critérios, quando você for corrigir a sua redação, né, depois de alguns dias ali, também considere esses critérios, seja rigoroso com você mesmo, porque é melhor treinar mais pesado e chegar na hora da prova ser mais suave do que o contrário, beleza? Lembrando, pessoal, tô falando para ler, é para ler mesmo. Isso aqui que a gente está fazendo não substitui a sua leitura do edital. Isso aqui é só uma análise com algumas opiniões, trazendo os pontos mais importantes. E no final eu vou trazer um bônus ali sobre a carreira, né, de perito e de médico legista, tá bom? O cronograma previsto, né? A gente tem algumas datas importantes ali. Então, hoje publicaram o edital e hoje já começa a inscrição. Se você está estudando e eu descobrir que depois você não pagou sua inscrição, eu vou cortar o pescoço, tá? Por quê? Essa data ali, ó, de 31/10, né? Último dia ali para efetuar o pagamento. Desconsidera essa data, tá? Coloca uns 10 dias antes, 15 dias antes. A gente tem virada de mês, então se você recebe no final do mês de setembro, você já vai pagar no dia que você receber. Quinto dia útil de outubro vai pagar. Não come essa bola, não vacila, porque eu já vi isso é clássico. É a história clássica ali, a pessoa estudando, estava bem, achou que tinha pago quando sai a divulgação, a homologação das inscrições, cadê meu nome? Nem pagou, tá? Então isso é um clássico. Então essas são as 3 datas importantes. Data da inscrição. Claro, se você vai solicitar alguma coisa especial ali, considere as outras datas, né? Saiba de todas. E a questão da aplicação da prova. Prova dia 14 de dezembro, tá? 2 dias antes do meu aniversário. Então, me deem esse presente aí. Se quiser mandar um presente também, dia 16 de dezembro, meu aniversário, fiquem à vontade, tá? Mas 14 de dezembro, então a gente tem 3 meses para essa prova. Outubro, novembro, dezembro é o padrão, a gente já sabia disso. Vamos manter o estudo para a gente conseguir chegar lá competitivo, tá bom? Outras informações importantes, pessoal. Eu trouxe aqui para animar vocês, né? A gente tem dentro da prova objetiva, né? O pessoal que vai para a prova discursiva ali, todo mundo conseguiu aquele mínimo. E depois a gente tem uma classificação para corte para quem vai para a próxima fase, que é avaliação psicológica. Olhem a quantidade de vagas, tá? É muita gente, pessoal. Então, pego farmácia ali, que eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, eu sou farmacêutico, 45, né, aprovados na objetiva e discursiva vão para análise psicológica, né, avaliação psicológica. É muita gente, o concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, o estado é grande, normalmente eles chamam muita gente. Então, pessoal, isso aqui é para animar mesmo, tá? Não se apegue àquele pequeno número de vagas efetivamente. Vá fazendo sua parte, vá cumprindo as etapas, vai ter gente eliminada ali. O TAF, né, uma etapa que elimina muita gente, não tem aqui nesse concurso, mas vai fazendo sua parte. A ideia é ficar dentro desses 45 ali, né, ou desse número de vagas, pelo menos para você avançar para as próximas etapas e, quem sabe, conseguir sua nomeação, que seja daqui 4 anos, né, não importa. O importante é ser aprovado e nomeado, e assim a gente torce por você, beleza? A questão do curso de formação profissional, isso é outra coisa muito legal, porque normalmente a gente tem o curso de formação profissional. Normalmente não, a gente pode ter as duas opções, né? Antes da nomeação e depois da nomeação. E aqui agora no IGP Rio Grande do Sul, você é primeiro nomeado, depois você vai para o curso de formação para aprender realmente a virar um perito criminal, perito médico legista ou um técnico em perícias ali, vai aprender o trabalho legal de verdade, beleza? Então, curso de formação longo, né? Uma etapa legal, pessoal. Isso aqui realmente é muito bom. Estou lembrando aqui do meu curso de formação. Chega, dei uma suspirada aqui, porque dá orgulho. Beleza? Como eu falei para vocês, a validade do concurso, tá? 2 anos, prorrogável por igual período, uma única vez ali, por mais, né? Ou seja, viram 4 anos. E aí sim, você passando dentro da, né, ficando classificado ali, vai ter sim chance de nomeação, beleza? A questão do... Isso aqui eu me confundi. E aí a gente vai para a parte final, realmente, do como estudar, né? As orientações finais ali, finais e iniciais, porque a gente tem 3 meses para a prova, mas o que a gente deve fazer nesse pós-edital? Primeiro, pessoal,
O conteúdo está muito denso, realmente, principalmente daquelas disciplinas, né, daquelas matérias que tem o maior número de questões. Então, você vai fazer lá perito criminal. Criminalística veio rasgando, conteúdo gigante, denso, mas é o que mais vale na sua prova. Então, quando você for fazer o seu cronograma, coloque criminalística várias vezes ali por semana, realmente, para você ter uma bagagem grande de criminalística, tá? Nunca se esqueça de tentar correlacionar isso, está vindo cada vez mais comum, está sendo cada vez mais comum em prova, essa correlação do trabalho em si. Então, tem um quadro lá de atribuições com o conteúdo. Então, principalmente quando a gente traz ali criminalística e perito criminal, tem tudo a ver. Então, entender essa correlação do conteúdo teórico com a prática é muito importante. Se você já está avançado no conteúdo de criminalística, por exemplo, eu recomendo, inclusive, pegar um livro para ler, tá? Pega um bom livro de criminalística aí, e aí entra na parte do direcionamento, porque se aprofundar nesse conteúdo vai valer a pena para essa prova, beleza? E em relação ao método, pessoal, a gente tem a mentoria aí, eu ensino o método para vocês realmente, como estudar melhor, como reter mais o conteúdo, esses métodos de estudo ativo, revisão ativa, como resolver questões, não é simplesmente chegar ali e sair fazendo questão de um assunto X, né, sem nenhuma direção, beleza? Tudo que vocês precisarem, conta comigo lá no Instagram, o @peritobrunoP, beleza? E eu espero que vocês tenham aproveitado. De novo, né? Não se esqueçam de ler o edital. É importante que vocês tenham todas essas informações, mas aqui está o mais importante, principalmente aquela parte lá de cima do salário, 17 mil. Imagina você com esse salarião inicial e só aumentando num trabalho top. Vamos com tudo, vai dar certo, mantenha o foco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, pessoal!